Bem-vindos à Voz da Mente, um espaço onde as palavras acalmam, as perguntas despertam e o silêncio fala. Aqui não trazemos verdades absolutas, trazemos consciência. Porque quando mudas a forma como ouves a tua mente, mudam as respostas, muda a tua vida. Eu sou o Nelson Oliveira. E eu sou Carla Correia. E juntos damos voz àquilo que tantas vezes fica preso aqui dentro. Hoje o tema é empatia e julgamento. Compreender antes de condenar. Antes de julgares alguém, caminha 3 luas com as sandálias dele. Provérbio indígena. Esta frase ancestral e tem uma atualidade brutal. Quem é que ainda nunca disse que, afinal, se já calçaste os meus sapatos? Quem é que critica outra pessoa e nunca se costuma questionar de calçar os sapatos dessa mesma pessoa? Sentir o peso desses sapatos, os caulos que esses pés têm de percorrer esse caminho, não é? Vivemos uma época onde o julgamento é imediato, das redes sociais, todos temos uma opinião para dizer sobre o outro. Deverias ter feito, não fizeste, o que estás a fazer não é certo e correto, também nos trabalhos e nas relações, e na realidade nem sequer se atrevem a calçar os sapatos de quem consegue percorrer essas ruas, essas estradas. Afinal de contas, compreender exige tempo, silêncio e empatia. Se calhar é mais fácil julgar do que ser empático, não é? Julgar é fácil e rápido. Nelson, do ponto de vista psicológico, por que é que o ser humano julga tanto e tão depressa? Ora bem, o julgamento acaba sempre por ser um mecanismo de defesa do nosso cérebro. O criticar, diminuir o outro, dá uma sensação de nos elevarmos. Se o outro que está a brilhar e a minha luz tem menos brilho perto do outro, talvez se eu baixar o brilho do outro, ninguém vê que o meu brilho é menor. Então a técnica é reduzirmos o brilho do outro para que ninguém veja que o meu brilho não está a brilhar. O nosso sistema mais profundo, que é o sistema límbico, reage com essa rapidez de avaliar se alguém é uma ameaça para o meu interior. E se eu sinto que existe uma ameaça, a tendência é me assegurar de que não vou viver um estado de ameaça exterior, não é? E então reduzo a luz do outro para me proteger cá dentro. Yeah. Será que não terá também relacionado com o tema que falámos lá atrás? Será que as pessoas mais inseguras, com menos autoconfiança, com menos autoestima, têm mais tendência em julgar? Está intimamente relacionado com essa situação. Quanto mais insegura a pessoa é, a tendência é sempre julgar o outro. Na realidade, o outro acaba por ser um espelho da nossa emoção interior, das nossas necessidades que não estamos a dar a resposta. Elas transformam-se em frustração e em dor. Se alguém perto de mim tem sucesso, revela-me todos os insucessos de vida que eu estou a ter. Se alguém sobe acima de um palco e faz um podcast, e eu gostava tanto de o fazer, mas não tenho segurança e confiança de o fazer, então é naturalmente que eu começo por criticar o que o outro está a fazer, porque na realidade ele está-me a dar 2 chapadas na cara de uma coisa que eu não consigo fazer. Porque no fundo o que ele também quer é palco, não é? E acaba por ter. Na realidade, quem critica ou julga o que o outro está a fazer, está a criar uma forma de palco, de baixar a atenção sobre o outro, para ele ser a voz da crítica e do julgamento exterior. Quem é que nunca ouviu falar dos treinadores de bancada? Nunca jogaram futebol sequer, mas falam como se fossem os maiores campeões dentro de um palco, e quando são convidados a assumir o palco dessa situação, são os primeiros a fugir, acabam por ser só foliões. Então esse sistema límbico que nós temos, ele reage com essa rapidez de avaliar. Julgar é um processo biologicamente natural, é uma tentativa de nos protegermos. Então não é tanto assim um processo que podemos dizer que seja criticável, mas entendível. Mas isto se só funcionássemos com um sistema límbico, mas temos um neocórtex, então temos aí a educação, a empatia, a adaptação. E então esse neocórtex faz-nos trabalhar o pensamento, o sentimento, a assertividade. É como se limássemos o diamante que vem bruto, não é? É como se limássemos o
o bruto que temos cá dentro da voz, que não conseguimos silenciar, mas podemos expressá-la com um pensamento assertivo, não é? Se esse julgamento se tornasse um hábito, ele transforma-se numa prisão cá dentro. Eu não consigo ser assertivo com aquilo que eu digo, não é? Essa reação de sobrevivência passa a ter permanência. Essa pessoa passa a ser desadaptada, menos empática, e conseguimos ter menos relação com uma pessoa que seja sempre crítica do exterior. A nossa sociedade hoje julga mais do que é empática, não é? A sociedade começa sempre por julgar do que criar a empatia. Nós, rapidamente, quando vemos alguém que ganhou, atribuímos um julgamento crítico que deve ter sorte, porque o segundo não era tão bom. Nunca vemos quem é que lutou tanto pela situação, não é? Esquecem-se que a sorte dá um trabalho do caneco. É, a sorte e o sucesso estão intimamente ligadas. Só tem sorte quem tem sucesso e vice-versa. Exatamente. E o que é então, na tua opinião, a empatia e por que é tão difícil desenvolvê-la nos dias de hoje? Portanto, essa empatia na capacidade de sentir, compreender o estado emocional do outro sem perder a nossa identidade. Então significa que quando nós somos críticos da outra pessoa e nós nos sentimos desvalorizados, diminuídos por nós próprios, nós somos os primeiros críticos da nossa identidade. Reduzimos o outro abaixo de zero para eu não me sentir abaixo de zero. Então esse egoísmo emocional, eles reduzem esse espaço para ouvir, compreender. Se eu enaltecer o outro a crescer, isso não faz de mim diminuído. Eu reconhecer que o outro está a ser capaz de evoluir, não faz de mim reconhecer que eu não sou capaz de evoluir. Talvez a pergunta seguinte, depois de eu reconhecer, é: eu gostava de ser como tu és. Será que me podes ensinar? Eu gostava de ter a tua confiança e segurança. Qual é o teu segredo para o sucesso? E aí sim eu estou disponível a aprender, a crescer e a evoluir. Se o foco que estamos a viver, daquilo que estamos a responder, seja ouvir o que o outro está a fazer com sucesso, eu deixo de ser crítico desse termo do sucesso do outro, como se fosse bater-me a mim próprio pelo insucesso que eu não consigo libertar. Começar a ouvir para compreender acaba por ser uma necessidade de querer entender o sucesso do outro e trazê-lo para a minha vida. Basicamente é eu entender e compreender que se há pessoas de sucesso à minha volta, é com eles que eu quero estar. Eu quero fugir daquele grupo que só critica os outros de uma esplanada de um café e que nada estão a fazer. É um bocado assim. Esta empatia, como estava a dizer há pouco, só para acrescentar aqui estes termos do neurónio espelho, o outro sempre nos demonstra e nos revela aquilo que dentro de nós é frustrante. Então, a minha necessidade de ter sucesso pode querer desencadear que eu tenha que desenvolver ações e reações, mas isso dá trabalho. Quando às vezes as pessoas estão a apontar o dedo, não estarão a falar delas próprias? Sempre. A primeira reação que estão a ter é falar delas próprias. Essa empatia crítica que a pessoa estabelece com o outro, na realidade revela muito mais dele próprio do que do sucesso ou do insucesso que o outro está a ter. Essa crítica de julgar, essa situação da ausência de empatia está na realidade intimamente ligada com um burnout emocional, uma despersonalização. Eu não sou capaz de ser ou ter aquilo que gostava de ter, então tenho palco a criticar o sucesso que os outros conseguem viver. Essas pessoas normalmente não estão bem com elas próprias, certo? Daí a dificuldade de ver que os outros estão bem. Se elas estivessem bem com elas próprias, teriam um estado de altruísmo e reconheceriam no outro que o sucesso vem de um trabalho bastidor que é ausente. Se existem Cristianos Ronaldos nesta vida, ninguém lhes pergunta quantas horas eles treinaram uma jogada e em 100 jogadas 70 falharam. Quantas vezes treinamos uma peça de teatro para que fazermos uma peça de 45 minutos, ninguém questiona quantas horas foram treinadas, quantas fomes foram tidas, quantas noites não foram dormidas. Quando vemos uma pessoa que trabalha num gabinete ou que sobe a um palco ou que vai para a frente de uma turma e está a falar, 1 hora de formação tem pelo menos 3 de trabalho. Mas ninguém questiona porque é que isso acontece. É como se fosse natural. Parece que ter sucesso é um processo natural de ter sorte, mas ninguém questiona o bastidor que essa pessoa está a ter. E na realidade, quando nós vamos questionar e verificamos a ação que temos que ter desse bastidor,
Eu prefiro estar na empatia da crítica, da dor, mas não do trabalho de superar essa frustração interior. Isso não reflete, se calhar, o estado de espírito daquela que é a sociedade em que vivemos hoje em dia? Reflete o estado de espírito da frustração da comparação. As redes sociais são vitrines autênticas de sucesso. E existem algumas vitrines de sucesso que têm muito trabalho por trás. 30 segundos de um Reels, ninguém se pergunta quanto tempo aquilo se demorou a fazer, quanto tempo foi pensado, ou com um editor de imagem teve que trabalhar. Parece que aquilo é tudo natural. E então a gente diz assim à pessoa, pega tu no telefone e faz igual, mas nunca sai resultado. Porque tiveste sorte naquele momento, teres feito bem, mas ninguém te perguntou quanto tempo demoraste a fazer. Nelson, como é que o julgamento se manifesta nas relações do dia-a-dia, familiares ou amorosas? Sabes, essa é a parte mais engraçada que pode levantar aqui algumas sensibilidades que nos vão nos pôr mais alertas. Porque na realidade muitos dos nossos amigos são os maiores haters. Os que veem as nossas publicações e nada dizem. Aqueles que nos veem a ter sucesso e não nos agradecem. Às vezes a nossa família não nos enaltece e os que menos nos conhecem são aqueles que mais vêm ter connosco e que nos pedem autógrafos na rua e que nos dizem: é que estou mesmo a gostar de ouvir o vosso podcast. As vossas histórias transformaram o meu estado interior. Eu queria muito fazer uma consulta, mas ela é cara, mas o podcast já me ajudou a elevar, a superar estados de dor. E às vezes ficamos de coração cheio a verificar que isso está a acontecer. Então eu diria mesmo que esse julgamento manifesta-se no dia-a-dia de forma subtil, às vezes com sorrisos, às vezes com foi só a brincar. Tiveste mesmo, olha, a tua roupa que usaste naquela situação ficava-te mesmo mal. A sério, ficava mesmo mal. Estou só a brincar contigo, não foi nada de especial. Então há sempre uma crítica ou um julgamento, uma situação que começa por surgir de forma subtil. Criticamos o comportamento do outro sem perceber o que motivou o outro a agir, o que é que ele estava a fazer, e ele pode ter estado mal naquela situação. Porquê que são os nossos que às vezes fazem isso? Às vezes são os nossos que são o nosso espelho íntimo mais próximo. Eles não fazem por mal, mas às vezes sentem que o sucesso que possas estar a ter, e eu sinto a emoção que estás agora a falar, podem recordar aos teus o insucesso que eles possam estar a viver, e na realidade possam ser os teus fãs de silêncio, que queriam ser como tu, e quando tu tens um sucesso crescente, possas estar a bater na cara de muita gente. Os que são mais próximos são aqueles que mais sentem. Mas como é que nós, com os nossos, conseguimos ter esses julgamentos? Os nossos são os nossos neurónios espelho, já das heranças do pai e da mãe. Vivem connosco lado a lado, na mesma educação, no mesmo ambiente, na mesma projeção, no mesmo crescimento. Só que na forma de se adaptar à vida que estamos a ter, nem sempre tomaram as melhores decisões. E então que verificam que numa injustiça de vida que vieram a ter, talvez o meu irmão tenha conseguido e eu não. Talvez a minha irmã tenha ido e eu não consegui. Talvez o meu primo sempre teve sorte em estar nos melhores lugares e por mais que eu me esforçasse nunca lá cheguei. E essa crítica e julgamento interior revela a nossa frustração interior, e aos que nos são próximos nós sentimos que eles nos batem mais porque tiveram as mesmas oportunidades, o mesmo ambiente que nós tivemos, só que nem todos passaram a meta em primeiro lugar. Nelson, o que é que nos faz tanto, ou o que é que nos motiva tanto a criticar o outro? Essa forma de criticar e julgar o outro é uma forma de procurar reduzir a velocidade que o outro possa estar a progredir. Então dizemos muitas vezes que eu no teu lugar fazia diferente, ou o que estás a fazer é mais uma cópia do mesmo, não estás a adiantar nada de novo, a trazer. Então essa sensação de querer travar o outro no sucesso que possa estar a ter, possa-me trazer um aliviar interior de te travar no teu progresso de sucesso, e assim reduz-me a minha frustração de dor.
Na família isto também é muito visível. A distância afetiva, a culpa silenciosa, até o próprio isolamento. Os nossos amigos às vezes esquecem-nos de nos elogiar. Eles convivem connosco diariamente, sentam-se à nossa mesa, brindam os nossos copos, mas nem sequer nos dizem: fogo, estiveste muito bem naquele sábado a fazer aquela palestra. Falei hoje com um paciente teu em que teve grande resultado contigo. Esquecem-se de nos elogiar quando nós seríamos os primeiros a ser amados por eles. Claro que isto tem duas voltas, não é? Certamente também nós teríamos o primeiro passo de elogiar aqueles que nos são próximos. Quando sentimos que não somos elogiados, por vezes esquecemos que também não elogiamos. Quando os nossos amigos não nos valorizam, se calhar nós também não os valorizamos. Então o neurónio espelho não funciona só de um lado. Claro. Se nós sentimos que não estamos a ser valorizados no sucesso que estamos a ter, talvez nos devemos questionar onde é que eu estou a errar, porque aquele meu amigo não tem a capacidade de me telefonar e de me elogiar. Então o neurónio espelho fala um pouco dessa situação. Mas mais uma vez, tal como disseste aquela frase muito bem, nós devemos calçar os sapatos dos outros. Só assim é que entramos num processo de altruísmo, de perceber que o sucesso que estás a ter deve-te dar muito que fazer. E eu posso ser muito bom em agricultura, e mais uma vez, como dissemos ainda há pouco, a minha autoestima, confiança em mim próprio, a minha agricultura não é nada de especial. Tu és muito mais especial, mas eu não percebo nada de agricultura. Então vou elogiar: fogo, estás a brincar? Ok, tu és muito bom a fazer as melhores alfaces que eu alguma vez comi. E então eu elogio o outro também a crescer, sem desvalorizar o que o outro está a viver. Então, quando olhamos para o julgamento nas relações mais próximas, não vamos pensar que há ausência de amor, mas antes as pessoas não estão bem com elas e não conseguem lidar bem com a situação. Sim, Carla, esse é o pensamento certo. Quando se nós atribuirmos a ausência de amor, entramos num processo de ódio, claro. De carregar, e nós estamos a falar de quem vive debaixo do nosso teto, ou de quem é da nossa família. Então vamos começar por pensar de uma forma mais simples, que às vezes tem a ver com esse amor próprio, de não conseguir expor, não tanto do ódio ao outro. Esses padrões de superioridade moral ou desconexão emocional por vezes revelam uma dor interior, exato. Revelam uma autoestima interior, revelam um ciclo de defesa, de crítica e de afastamento, porque em determinados momentos da vida dessa pessoa ela teve que se salvar sozinha, ou teve que se prejudicar em prol dos outros. Então ela sente que os outros têm sucesso porque eu me prejudiquei. Certo. Quem hoje for de barco para o Brasil, significa que houve muitos barcos que ficaram ao meio do caminho e todos esses traçaram caminhos para que outros passassem. Exato. Não foram nem heróis, nem foram desfavorecidos, mas todos estamos num crescimento conjunto de uma comunidade que tem uma missão constante. E nós não podemos contribuir para conseguir, junto dos mais próximos, baixar essa tendência do julgamento? Às vezes pela curiosidade. Eu quero ser curioso no sucesso que estás a ter. E então a curiosidade faz com que este julgamento seja assertivo. Porque na realidade eu estou muito interessado em saber como é que tu vais para a frente de uma turma de 20 pessoas e não tens um pingo de ansiedade, pá. E então esse tipo de questão, ele deixa de ser um julgamento crítico e passa a ser um julgamento saudável, porque eu estou a julgar que eu, se estivesse no teu lugar, com os teus sapatos, eu não conseguiria fazer, mas eu quero muito saber como é que tu fazes. Então transforma a minha vulnerabilidade em dor, em querer te questionar, compreender e perceber como é que tu fazes para ter. E acredita que eu mesmo não quero passar por esse lugar, mas ele vê muito a minha dor. Às vezes pessoas que possam abordar assim: eu não conseguia estar a atender 5 ou 6 pessoas por dia, não tinha essa capacidade. Como é que tu consegues fazê-lo? E tu podes dizer à pessoa tudo o que faz e ela diz-te, acaba por dizer o que: uau, que fantástico, eu acho que não conseguiria fazer isso. E eu dizia-lhe: certo, mas tu estás à frente de uma turma de 20 pessoas e dás 6 ou 7 aulas por dia, eu não sei se conseguiria fazer isto. Tu tens uma forte capacidade. Então encontramos-nos num estado de elogiar mutuamente nas diferenças que temos. Questionamos como é que tu consegues fazer. Então questionar pode libertar o julgamento não saudável. Exato.
questionar assertivo, claro. Lidar com o julgamento, aceitar esse julgamento de uma forma construtiva e tentar abordar de forma positiva ao outro, é mais fácil de desmistificar aqui esta tensão. Não é? Yeah. E alivia-nos. Então, tanto eu, se estiver a julgar o meu amigo por estar a ter sucesso, é preferível questioná-lo de forma assertiva, não de forma irónica, uma forma assertiva de querer entender ou compreender como é que tu consegues ter tanto sucesso. Desculpa lá, Francisco, como é que tu estás a ter outro Porsche? Tu 2 em 2 anos compras um Porsche, estou absolutamente como é que tu consegues? Então esse tipo de questionamento vai fazer com que ele diga qualquer coisa e talvez na motivação dele me estar a dizer pode-me explicar que eu na próxima vez que for semear batatas certamente vou ter outro tipo de atenção ou compreensão. Talvez eu nunca compre um Porsche, mas talvez eu consiga mudar um carro 10 em 10 anos ou melhorar o carro que eu estou e sinto-me bem feliz com aquilo que eu estou a fazer. E esse carro para mim vale um Porsche. Sabendo que o julgamento é algo que é natural nas pessoas, não é? O melhor que cada um de nós tem a fazer é tentar aceitá-lo sempre com amor e tentar dar a volta à situação de forma a conseguirmos que o impacto no outro não seja tão doloroso. Yeah. Exatamente. Eu sinto que o ato altruísmo, ou seja, a capacidade de nos colocarmos no lugar do outro, vai nos fazer perceber quais são os bastidores que o outro tem. Exato. Então, quando percebemos o bastidor que o outro viveu, nós começamos a reconhecer que ele tem pequenos sacrifícios diários que eu não era capaz de suportar. Então, o outro passa a ser adorado por mim. Eu passo a adorar a forma como o outro faz. E na reciprocidade do neurónio espelho, o que acontece é que o outro me vem também elogiar. Então, é mais dá mais. Eu vou-te elogiar nas capacidades que estás a ter. É muito natural que tu te sintas elogiado e me venhas reconhecer também assertivamente naquilo que eu estou a fazer. Junta-te aos bons e serás como eles. Porquê? Porque lá não há crítica do que é mau. Há assertividade e elogio do que é bom. E vamos crescer a todos juntos para crescer mais. Se todos os meus amigos fossem milionários, certamente eu iria ser. E até podia beneficiar com isso. E obviamente, o crescimento é mútuo. Os relacionamentos conseguem ser muito mais saudáveis para quem está do lado de defender que a sua postura deve ser sempre em amor para com o outro. É muito mais fácil, não é? É muito mais fácil compreendermos que essa é a fonte divina da nossa humanidade. Por mais que nos deixamos contaminar pelo julgamento crítico de odiar, se entrarmos nesse caminho, entramos num processo de reciprocidade, de ódio, tristeza, culpa, raiva, medo. O que vai volta. Eu desejo mal ao outro e vou receber esse mal. Exato. Sempre assim. Eu sinto muito, eu lidava muito mal há uns anos com o julgamento e hoje olho para mim e lido com o julgamento de uma maneira completamente diferente. E consigo, não quero dizer que não fico magoada, mas consigo dar a volta de uma forma muito mais eficaz. Enquanto antes eu ficava a remoer sobre o assunto, hoje em dia eu tento entender e perdoo automaticamente aquilo que a pessoa está a dizer. Se sentir que estou a sentir dor, automaticamente eu entro no perdão. E sinto-me muito mais feliz hoje e tranquila a agir desta maneira com os outros. Isso é muito bom. Isso é um processo assertivo que construíste dentro de ti para superar a vulnerabilidade que o outro pudesse inspirar. Esse é um processo que nós devemos de fazer, porque se remoer a nossa situação podia ser logo imediatamente projetada no outro, como chamar-lhe filha da mãe. Não tens o direito de me criticar. Isto a ruminar dentro de nós e insónias contínuas durante a noite. Já se nos questionarmos dentro de nós porque é que o outro me fez dizer, o que é que o outro tem o direito de me dizer aquilo, ou porque é que me está a fazer sentir dentro de mim, eu começo a ruminar dentro de mim assertivamente para me superar. Os tais pensamentos acelerados criativos negativos começam a receber questionamentos e eu começo a perceber que, eu vou outra vez falar de arroz doce, que o outro indivíduo que me está a criticar o arroz doce, se calhar nem gosta de comer. Então o problema não é o meu arroz doce. Na realidade o outro não gosta de comer, mas a forma como me criticou fez-me pensar se o processo de eu fazer arroz doce está correto e adaptado, ao ponto de eu pensar que se calhar eu poderia melhorar aquele leite, ser daquela marca. E então o processo de o outro me questionar, mesmo que seja fora de contexto, e se eu levar para um pensamento assertivo, construtivo, eu vou melhorar. Então o feedback exterior, mesmo que seja negativo, vai-me sempre fazer crescer. Okay.
E eu acho que é importante passar essa informação às pessoas, que é as pessoas entenderem que este é um processo, nós não mudamos num estalar de dedos, mas é importante que percebamos quem já passou por isso, como é que vive agora e como é que vivia anteriormente. E Yeah. perceber que entregar-nos a melhorar enquanto pessoas e a crescermos a nível de maturidade emocional só nos traz mais paz. Exatamente. É esse crescimento contínuo que vamos ter. Yeah. Nelson, achas que existe diferença entre avaliar e julgar? É total diferença e essa é uma grande pergunta. Avaliar é mais observar um comportamento com consciência, é ter uma inteligência emocional assertiva. Eu avalio a pessoa assertivamente numa reflexão e requer uma inteligência emocional de me colocar em reflexão nessa posição. Julgar é uma condenação sem contexto e muitas delas sem qualquer argumento ou justificação. Então, esse julgamento automatizado muitas das vezes vem de uma emoção, de uma frustração, de uma situação cá dentro não resolvida e o julgamento sai para fora. Quando nós perguntamos ao que está a julgar, por que é que dizes isso? Este porquê é que diz isso, ele vai me dizer o quê? Crenças, valores, não são argumentos verdadeiros. Porquê é que não gostas do meu arroz doce? Ele vai ter que se justificar. E geralmente, se o julgamento é infundado, não tem argumentação para o dizer. Então, a avaliação ela acaba por ser um estado racional de aprendizagem, assertivo, construtivo. O julgamento é emocional, alimentado por um ego destrutivo que irá reduzir o outro ao ponto do outro não ter capacidade de dizer mais nada. O julgar significa destruir. O julgar tem muito a ver connosco e não com os outros. Yes. O julgar tem muito a ver com o nosso ego. Na realidade, nós podemos avaliar o outro sem ferir. Exato. Mas julgamos sempre que queremos controlar, manipular, reduzir para conduzir. O que tu fizeste não serve para nada. Ai não, então como é que eu devia ter feito? Ok, agora vou-te conduzir. E o avaliar significa questionar como é que fizeste, o que é que te fez tomar esta situação. Uma análise objetiva de aprendizagem nessa avaliação. Já o julgamento é uma emoção reativa que leva à separatividade da tua ação para um meio estado emocional. Perde o filtro, não é, Nelson? O filtro é automático da mente inconsciente, das emoções de tristeza, culpa, raiva, medo, dessa construção interior. Ela nasce do medo, da insegurança. Então o julgamento é feito nessa situação de reduzir o outro. Na realidade, o que tu me estás a fazer faz-me sentir medo e inseguro. Quando alguém nos está a julgar, já me aconteceu situações destas e corre bem. Quando alguém nos está a julgar, se nós nos virarmos para a pessoa e perguntar se fosses tu no meu lugar, como é que tu farias? Transformaste o julgamento em avaliação. E aí baixa a atenção. Exatamente. Transformaste a forma dele julgar em avaliação. Ele teve que se colocar no teu lugar. Ele teve que refletir, teve que ponderar e teve que se colocar na emoção de querer sentir o que pudesses sentir. Então aí acabamos por aceitar e esse impulso de julgar tem tendência a diminuir naturalmente. Foi um grande exemplo. Como é que podemos desenvolver empatia real e reduzir o julgamento no nosso dia-a-dia? Olha, eu sou muito do simplex. Então, as práticas simplex que eu às vezes recomendo em consultas, e gosto muito da palavra simplex sem complicadex, com o resultado é depressa e bem, que é como eu gosto, depressa e bem. O primeiro é uma pausa consciente, é respirar antes de responder, especialmente quando se sente provocado. Tal como o exemplo que estava a dizer ainda há pouco, em vez de eu entrar logo no impulso de me sentir julgado, é parar, respirar e responder. E claro que esta prática de pausa consciente, de respirar antes de responder, não é assim tão fácil quanto possa parecer. Então muitas das vezes ela é trabalhada dentro de nós. Se eu sei que vou estar num ambiente hostil, como por exemplo numa reunião de empresa, talvez eu tenha que fazer uma caminhada na rua com os ténis, andar rapidamente na rua e ter dentro de mim vários conflitos intensos, profundos,
violentos, mas de ténis e andar na rua o mais rapidamente possível que eu conseguir. Esses são os tais combates virtuais que são tidos dentro de mim, fazem com que eu tenha pensamentos assertivos, construtivos. Estou a libertar a minha janela killer da ansiedade, que é uma janela que me faz disparar emoções aceleradas, repetidas, loopings emocionais negativos. Então esse processo de pausa consciente faz muito parte. Outra parte que eu gosto muito, um segundo momento que eu gosto muito é o humor. O humor inteligente faz uma situação indesejada ou negativa ganhar um certo estado de humor inteligente que cria uma harmonia nos argumentos, cria uma estabilidade nesse estado Até interior. técnicas de humor para poder utilizar, não é? Exatamente. Conversas com humor são de inteligência emocional, libertam a dor e à pessoa que está a julgar que também se possa ter tornado impulsiva, reativa e até depois de ter falado se tenha arrependido. Talvez um estado de humor seja suficiente, como por exemplo, hoje acordaste com os pés de fora. E às vezes isto basta para quebrar o processo. Ou fecha aí a porta que está a vir barulho da rua. Quebra o gelo. Exato. Esse quebrar o gelo e que a pessoa que está a julgar volta a avaliar e a pensar assim, não fui correto com esta forma de ser. Volta a ser assertiva. E depois vamos a um mais profundo, que está dentro daquilo que também já aqui falámos, que é o neurónio espelho, o tal espelho interno. Para mim é mais importante observar que no outro, o que incomoda, o que é que está a incomodar o outro na situação que eu estou a expor. Eu sou muito bom a fazer arroz doce e o outro está continuamente a criticar. Só falas em arroz doce, também é só arroz doce. Bem, o que é que eu estou a fazer que está a incomodar o outro? Quando eu estou a refletir no outro, eu começo a ver o espelho interior. Talvez a minha maneira de ser está a diminuir o outro em alguma coisa. Talvez o outro seja diminuído perto de mim. Talvez eu se elogiasse o outro que ele é muito bom a fazer mousse de chocolate. Facilitava. Isso, facilitava ele vir-me elogiar a situação. Talvez eu queira ter o sucesso, mas sozinho eu vou ter. Mas juntos podemos crescer bem mais e ter um sucesso mais presente. Para nós praticarmos tudo isso que tu estás a dizer e que faz todo o sentido, tem que haver da nossa parte a humildade de estar predisposto a ter uma relação saudável com alguém que nos está a desafiar, não? A humildade está intimamente ligada com o altruísmo, de criar o bem-estar e a tranquilidade de todos. A humildade de reconhecer as nossas emoções, as nossas dificuldades, mas também de reconhecer que o outro possa estar a ter emoções de travão onde eu já ultrapassei. Exato. E então eu posso lhe dizer, eu já passei pelo que tu estás a passar. Eu já estive no papel de julgar sem perceber. Eu já estive no papel de criticar como é que esta pessoa consegue fazer isto tão fácil e eu esforço-me tanto e não estou a conseguir. Eu já estive nesse lugar. E essa humildade é a minha abertura interior das vulnerabilidades que eu já tive e ultrapassei e posso ajudar-te a crescer, se assim quiseres ter. Então essa empatia começa quando compreendemos essa pessoa e na realidade eu compreendo que a outra pessoa também tem uma história em processo de cicatrização. Eu já tive uma história e hoje é uma cicatriz sarada. Então eu mostro à outra pessoa que neste braço, vês esta cicatriz, foi de uma ferida já cicatrizada. Mostra-me o teu braço. Quase que aposto está aí uma aberta. Eu posso dizer como é que é o tratamento de a fechar, se tu quiseres evoluir. Esta predisposição para o outro. Exatamente, essa predisposição para o outro. Se te sentires julgado, não julgues de volta. Exato. Procura refletir no julgamento. Exato. Se te sentires na capacidade de julgar o outro, evita julgar. Pensa, avalia, reflete dentro de ti. Repara que estamos a utilizar os dois. Aqui não há vítimas nem vilões. Claro. Os dois são neurónios espelhos um do outro. Se um está a julgar, o outro tem predisposição para ser julgado. Essa é a vantagem. Meu Deus, que programa incrível hoje. Olha, sabes, eu sinto que julgar é fácil, compreender é divino. Cada vez que escolhes a empatia em vez da crítica, estás a curar uma parte de ti, que também já foi mal compreendida. Porque no fundo o julgamento separa, mas a verdade é que a empatia reconstrói. Este foi mais um programa A Voz na Mente. A mente fala, a vida responde. Que saibas escutá-la antes que ela te grite. Obrigada por estares desse lado. Eu sou o Nelson Oliveira. Eu sou a Carla Correia e esta foi A Voz da Mente. Aguarda pelo próximo episódio.